Saudamos a todos com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus por mais este momento de estudo bíblico aqui na EBD Online. E estaremos hoje estudando a lição de número 5 da revista dos pré-adolescentes. O tema da nossa lição de hoje é os dons de curar. A nossa lição, ela traz a leitura bíblica que se encontra em Mateus capítulo 10, versículo 8. O texto bíblico diz: curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberão sem pagar, portanto, deem sem cobrar. A nossa lição de hoje se encontra em dois textos. O primeiro se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 9. O texto bíblico diz: e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. O segundo texto se encontra em Atos, capítulo 3, versículos 6 ao 8. O texto bíblico diz, Atos, capítulo 3, versículo do 6 ao 8. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou. E entrou com ele no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. A nossa lição de hoje, como já conseguimos observar por esses textos lidos, vem tratando sobre os dons de curar. E esse dom, assim como o dom que foi estudado no domingo passado, o dom da fé, são dons que revelam o poder de Deus. E a gente observa de início que a nomenclatura, o nome dom, ele está no plural. Geralmente observamos dom da palavra, dom da sabedoria, mas quando chegamos ao dom de curar, a palavra dom está no plural, ela fica como dons. E isso não é por acaso. E a gente vai esclarecer isso agora. Olha, a palavra dons no plural, ela indica uma diversificada operação do Espírito, uma operação multiforme. Observamos que existem várias doenças, várias enfermidades, vários tipos de mazelas que podem atingir o homem, seja ela no seu corpo, seja na sua alma, no seu psicológico ou no seu emocional. O homem ele está à mercê de receber qualquer tipo de mazela ou doença. E são muitos tipos. Fazendo uma pesquisa rápida, apenas com a inicial A, consegui encontrar em um número de 30 tipos de doenças. 30 tipos de doenças. E a gente observa que há um número muito grande de tipos de doença. Mas, como a gente observa essa palavra dons no plural, ela indica que o Espírito Santo, ele não está limitado a trazer solução para apenas um tipo ou dois tipos de doença. Mas o Espírito Santo tem poder para realizar todo e qualquer tipo de cura. Ele tem poder para reverter o quadro e situação de qualquer tipo de influência, moléstia, enfermidade, qualquer tipo de mal que venha atingir o homem. Então a gente observa de início isso, que a palavra dons está indicando isso, que há uma diversificação de operação pelo Espírito Santo na sua operação multiforme. Também é importante a gente observar que existem dois meios para o alcance de uma cura. O primeiro meio é o meio natural, e ele está intimamente ligado à ciência médica, através de diagnósticos, análise, medicamentos, exames e fármacos. É todo o procedimento que está ao alcance do homem na solução de problemas. Então a gente observa que os meios naturais é aqueles que estão dentro da capacidade humana de realizar. A gente não pode desprezar esses meios, são importantes. Tratamentos, medicamentos, o desenvolvimento da medicina ou da ciência médica é importantíssimo para o homem. Mas observamos que são meios naturais e eles estão dispostos à falha, a erros. A gente observa dessa forma. Mas há um segundo meio, que é o meio sobrenatural para o alcance de uma cura. E o meio sobrenatural trata-se aqui daquilo que transcende o limite do que é natural. Aquilo que está sobre as condições, está sobre aquilo que o homem consegue realizar. E a gente observa
dentro desse aspecto, dessa definição do que é estar sobre aos limites da natureza, Salomão, depois que constrói o templo, ele aponta aquele que é sobrenatural e aquele que está sobre as coisas que estão regidas pelas leis naturais. Ele fala lá em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 18, dizendo o seguinte: mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos está esta casa que tenho edificado. Então, Salomão, ele raciocinando e refletindo a respeito do que tinha feito, ele observa que nada poderia conter a Deus, porque ele está sobre o natural, ele é o sobrenatural. E ele entende isso, e a gente conclui dizendo que Deus, ele é Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que traz alívio para o corpo que está enfermo. Ele é o Deus que traz solução para a situação difícil de qualquer um. Então, nosso Deus, ele é o Deus sobrenatural. Ele provê os meios sobrenaturais para a cura. A gente observa como exemplo, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 4, a mulher com fluxo de sangue. Inicialmente, aquela mulher busca meios naturais para se livrar daquela dor, se livrar daquela enfermidade. Mas o texto bíblico diz que, apesar de todos os esforços, gastos, procura médicos, ela não consegue solução para o seu problema. Os meios naturais não conseguiram resolver a situação daquela mulher. Mas ela escuta falar de um homem chamado Jesus e vai à procura dele. E, encontrando Jesus em meio a uma grande multidão, há fé no coração daquela mulher. E ela se esforça e vai em busca da solução do seu problema. E ela toca na orla do mestre e ela é curada. E aquele meio de cura é um meio sobrenatural, que provém diretamente de Deus. E a gente observa que dentro desse meio sobrenatural de cura, há 3 maneiras que a Bíblia destaca. O primeiro é a imposição das mãos, como a gente consegue observar lá em Atos, capítulo 9, 17. Em seguida você lê em sua casa. Também a confissão dos pecados conhecidos, seguida da unção do enfermo com óleo pelos presbíteros, como está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14 ao 16. E também temos a terceira maneira, onde o poder sobrenatural para a cura, ele é revelado. Os dons espirituais de curar concedidos à igreja, que é o tema que estamos estudando hoje. Então observe que há 3 maneiras que a cura pelo meio sobrenatural pode acontecer. E uma delas é pelos dons espirituais. E esses dons espirituais estão vivos e estão ao alcance daquele que crê e o busca. E você que tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, pré-adolescente, você sim pode também ter dons de cura. Pode ser um instrumento na mão de Deus para aliviar a dor daquele que está sendo oprimido, seja pela doença física, espiritual, psicológica ou emocional. Você pode ser um instrumento na mão de Deus. E a gente observa no ministério de Cristo Jesus em evidência a cura ou ação de curar. Jesus, quando ele revela a sua missão, lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18 ao 20, ele diz a seguinte expressão: o Senhor me deu o seu Espírito, ele me escolheu para levar as boas notícias. Observamos que o Espírito que repousava em Jesus, e ele era cheio e pleno do Espírito, o levava a pregar a palavra de Deus. Esse é o primeiro objetivo que o Espírito Santo foi dado aos discípulos e apóstolos, para que eles pudessem pregar a palavra de Deus com ousadia. Mas ele continua dizendo que a missão dele é enviar ou anunciar liberdade aos presos, ou seja, trazer salvação para aquele que está cativo pelo pecado. E ele continua dizendo, dar vista aos cegos, ou seja, trazer cura, trazer solução, não pelos meios naturais que são falhos, que às vezes podem dar errado, mas sim uma cura divina, provinda do nosso Deus. E ele continua dizendo, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Então aqui está destacada a missão que Jesus teve enquanto aqui na terra. Pregar a palavra, libertar os que estavam presos pelo pecado e também curar aqueles que estavam enfermos. E Jesus, ele transmite essa missão à sua igreja. E a gente observa isso na leitura que a gente fez inicialmente.
Mateus 10:8, ele diz: curem os leprosos e os outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Esse receber foi o receber do Espírito, que repousou sobre cada um que creu e aguardava a promessa da manifestação. E esse dom do Espírito, ele não pode ser comprado por dinheiro algum. A gente observa lá em Atos, capítulo 8, em ocasião em que Pedro estava ministrando e colocava a mão sobre muitos, eles recebiam o dom do Espírito. E certo homem, conhecido por Simão, o mágico, ele diz: olha, eu quero comprar isso que você tem. Eu dou dinheiro, eu pago. Mas Pedro olha para ele e diz: olha, pereça você e seu dinheiro, porque esse dom não pode ser comprado por dinheiro algum. Nós recebemos de graça, e de graça entregamos. E a gente observa alguns princípios para que a gente possa conseguir realizar e ser uma ferramenta de Deus no quesito de dons de cura. O primeiro é que devemos ter uma vida de oração. E a gente observa isso lá em Tiago, capítulo 5, versículo 15. O texto bíblico diz: a oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Somos orientados a orar com fé para que Deus possa intervir de forma extraordinária. Então esse é o primeiro princípio, a oração. Você pré-adolescente, você que tem comunhão com Deus, pode buscá-lo em oração e pedir a Ele para que alivie a vida enferma de qualquer pessoa. Você tem esse acesso a Deus e por meio da oração você pode ser um instrumento de Deus para a vida de outras pessoas e até mesmo para a sua própria vida, porque você também pode se encontrar doente. Mas ore e confie, porque do céu vem a resposta. O segundo princípio é a confirmação da palavra de Deus. Devemos crer, e a palavra de Deus nos dá respaldo e fundamento para crer que os dons de cura é algo contemporâneo a cada um de nós. Temos condições no dia de hoje de buscar, orar e pedir cura que vem do alto, porque a palavra de Deus nos dá essa condição. Ela é uma palavra inerrante, infalível, eterna e poderosa. Nem nada que há nela está em contradição, mas sim só há verdade. E a palavra de Deus admite que nos dias de hoje podemos buscar os dons de cura. Então a lição diz: caro pré-adolescente, vamos buscar com alegria e confiança os dons de cura, pois o Senhor almeja manifestar o seu poder por intermédio das nossas vidas. E isso hoje, os dons de cura está disponível a cada um de nós. O Espírito que agiu antigamente na igreja primitiva é o mesmo Espírito que atua na sua igreja e traz fortificação e traz edificação através dos dons de cura. Você, pré-adolescente, pode, sim, confiando na palavra de que os dons de cura estão atuais como nunca. E também observamos que o dom é concedido para restaurar. Esse é o objetivo primordial para o dom de cura, é o restaurar. Observe que no texto lido por Jesus na sinagoga, em que Jesus revela a sua missão, notamos que o mestre está lendo sobre a sua vocação em restaurar, curar e libertar os oprimidos e cativos. Há uma necessidade tremenda de pessoas que estão presas, cativas, sofrendo, sejam dores espirituais, dores físicas, pessoas que estão levadas a uma condenação eterna. Mas há liberdade nela em Cristo Jesus. E quando Cristo ele morreu na cruz do Calvário, ele trouxe essa condição de liberdade para aquele que crê. E você, como creu, está liberto, hoje tem condições de libertar e trazer liberdade para aquele que ainda está cativo. Então creia nisso. Você é um instrumento na mão de Deus para restaurar vidas, para resgatar pessoas que estão no fundo do poço. Você é um instrumento na mão de Deus. Então, concluímos a lição de hoje, crendo que no Senhor podemos receber dons de cura e que o Espírito Santo, ele manifeste em cada um de nós esse dom, para que possamos edificar a igreja e todos aqueles que estão ao nosso redor. E que Deus assim continue vos abençoando. Até o próximo domingo. Amém?